Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Breno Dias, eu sou um dos sócios da PJ Contabilidade para Advogados. Agora são exatamente 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Nós estamos ao vivo aqui diretamente de Belo Horizonte e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão participando com a gente desse webinar. Vocês estão conseguindo aí me ouvir bem? Está conseguindo ver, visualizar aí a câmera? Está certinho? Se tiver algum problema, qualquer empecilho aí, manda uma mensagem no chat que os meus assistentes aqui vão tentar ajudar vocês, beleza? No caso, quem estiver assistindo o webinar pelo celular, eu indico que vocês coloquem o celular no modo de tela cheia para poder conseguir ter uma melhor experiência aí para assistir o webinar, ok? Nesse mês de agosto, o que eu queria dizer para vocês inicialmente é o seguinte: a gente está comemorando o Dia do Advogado, né? Nós estamos fazendo agora na PJ várias ações para poder comemorar esse dia desse mês do advogado. Então, para quem ainda não está ciente dessas ações, né, eu sugiro que acessem aí o nosso Instagram oficial, que é @PJ Contabilidade. Nós ontem acabamos de sortear uma inscrição para o ADV Conference, que é um congresso que vai ter em Florianópolis. Eu vou estar participando lá como um dos palestrantes do evento. Nós vamos sortear aí durante o mês várias consultorias gratuitas, né, para quem também quiser tirar dúvidas, né, e ganhar aí um bate-papo exclusivo com a PJ, tá? Com o nosso time de especialista. Além disso, nós vamos ter uma série de webinars. Nós vamos trazer várias pessoas para poder discutir vários assuntos aqui através dos webinars, né? A Lorena Lage vai falar sobre Advocacia 4.0, a Paula, que é a presidente da Comissão de Direito para Startups da OAB de Minas Gerais, vai falar aí um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos trazer aqui também o André Coura para falar sobre audiência de custódia. O Afonso Paciléu, que é o coach jurídico, vai falar um pouquinho sobre marketing jurídico eficaz, né? Como fazer um marketing de forma ética e eficaz, tá? E nós vamos trazer também o Stanley Frazão, que é o presidente da Comissão de Sociedades da OAB, para poder fazer um bate-papo também sobre sociedades de advogados, né? O Stanley, ele é advogado da Homero Costa, a sociedade mais antiga de registro aqui de Minas Gerais. Vai ser um bate-papo bem legal aí também para a gente poder tirar bastante dúvidas e experiências com o Stanley. Bom, dando início então a essas comemorações, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre questões relacionadas à formalização de um escritório de advocacia, né? Por que é importante que os advogados reflitam sobre essa questão da formalização? Por que é importante comparar se vale a pena trabalhar na pessoa física como autônomo ou constituir um CNPJ, trabalhar na pessoa jurídica, né, com relação a quais são os benefícios tributários que isso pode trazer, né, na questão da redução mesmo da carga tributária. Se a gente fizer essa comparação aí com o advogado pessoa física, né, como que fica essa questão dos tributos? Bom, nós vamos falar aí também sobre a questão dos custos, das taxas, né, o prazo que envolve essa abertura da sociedade. Vamos tirar várias dúvidas que acabam sendo bastante recorrentes aí. A gente recebe dúvidas hoje de pessoas, né, do Brasil todo, de vários advogados. Hoje a PJ atende nível nacional, então a gente tem várias pessoas que sempre nos enviam várias dúvidas. Vamos discutir um pouquinho dessas dúvidas recorrentes que a gente acaba recebendo. E vamos falar aí um pouquinho também nesse webinar sobre a questão da contratação na advocacia. Se meu escritório está crescendo, como que eu posso contratar novas pessoas para trabalhar comigo, né? Tem a figura do advogado associado. Se eu for colocar um sócio patrimonial, qual que seriam as implicações? Ou um sócio de serviço, né? Um advogado via CLT, qual que é o impacto na carga tributária? Quais são as especificidades desse tipo de contratação? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu queria dizer, antes da gente iniciar aqui esse trabalho, o seguinte: no final do webinar vai ter uma oferta exclusiva para quem estiver assistindo. Então fique ligado, acompanhe a gente até o final aí do webinar, que no final eu vou estar soltando essa oferta exclusiva para quem assistir aí com a gente até o final, tá ok? E para iniciar esse webinar, eu queria convidar vocês a assistirem um pequeno videozinho aqui conhecer o nosso grande amigo, o advogado João Carlos. Este é o João Carlos. João é advogado e estava em dúvida sobre o que é mais vantajoso, trabalhar como autônomo ou pessoa jurídica.
Atuando como pessoa física, João estava sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, que hoje é de 7,5% a 27,5%. Como João tinha um faturamento de R$10.000 por mês, ele pagava mais de R$1.800 de imposto de renda. Um dia, João estava navegando na internet e conheceu a PJ, Contabilidade Especializada para Advogados. Após conversar com os especialistas da PJ, João percebeu vários benefícios de trabalhar como pessoa jurídica. Com a ajuda da PJ, João constituiu um CNPJ e, ao se enquadrar no Simples Nacional, conseguiu reduzir a sua carga tributária para 4,5% do valor do faturamento. Ao invés de pagar mais de R$1.800 de imposto de renda, João passou a pagar apenas R$450, o que lhe gerou uma grande economia todo mês. A partir daí, João começou a emitir notas fiscais para seus clientes, passou a atender empresas e a participar de licitações, conseguiu ter acesso a linhas de crédito mais atrativas, comprou um apartamento para sua família e ainda ficou em dia com o fisco. Quer economizar com impostos, aumentar a sua lucratividade e ter sucesso na advocacia igual ao João Carlos? Acesse www.pj.com.br e veja como é fácil com a ajuda de uma contabilidade especializada para advogados. E aí, gostaram do vídeo do João Carlos, nosso grande amigo João Carlos? Ele conta aí, né, um pouquinho da história aí, alguns aspectos que nós vamos discutir aqui nesse webinar. E para dar início aqui então, né, eu queria também dizer que se alguém tiver alguma dúvida, pode ir enviando as dúvidas aí no chat durante o webinar, que ao final da minha apresentação eu vou tentar esclarecer as dúvidas aí que alguém tiver. A gente vai esclarecer algumas dúvidas aí ao vivo, tá ok? Então vamos começar, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela uma apresentação para poder, né, a gente bater esse papo. O tema então é como formalizar um escritório de advocacia e reduzir a carga tributária. Inicialmente eu queria abordar, né, por que é importante pensar nessa questão de formalizar o escritório de advocacia. Um dos principais pontos que a gente discute muito com os nossos advogados, né, clientes, é que a Receita Federal ela tem intensificado muito a questão, né, de mecanismos de combate à sonegação, cruzamento de dados. A Receita hoje ela é referência, né, em âmbito mundial. A Receita Federal do Brasil ela tem, né, uma série de microcomputadores e ela está cada vez mais aprimorando todos os processos, utilizando inteligência artificial para poder combater, né, possíveis sonegações. A situação mudou muito. Hoje o advogado, né, a gente está claro no plano estratégico da Receita que ela quer fiscalizar os profissionais liberais, principalmente os advogados, e os advogados basicamente acabam chamando uma atenção para o fisco porque eles recebem muitas das vezes valores de honorários bem altos, né? Honorários, alguns alvarás e valores de RPVs, precatórios, né? Às vezes recebe, alguns casos, recebe até na sua conta de pessoa física, né? Para poder garantir o pagamento. E aí isso acaba chamando uma atenção para o fisco, porque depois ele tem que repassar o valor para o seu cliente, esse dinheiro não é dele. Essa movimentação bancária que se gera na conta, o Banco Central, ele automaticamente hoje, para as movimentações acima de R$2.000, ele já repassa essa informação para a Receita automaticamente. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, você já tem que colocar o CPF ou o CNPJ da pessoa que você está prestando o serviço, né? Então, está cada vez mais amarrando, né, esse tipo de informação. Os números de processos que a pessoa tem no seu nome, né, os valores declarados na declaração de imposto de renda, com a movimentação bancária. Isso tudo, né, tem feito com que a Receita se torne cada vez mais eficiente para fiscalizar e muitas das vezes ela chama os advogados para poder prestar esse tipo de esclarecimento. E como, né, o passado, eu costumo dizer que o passado a gente não consegue corrigir, o passado, né, é muito complicado, a gente tem que olhar para frente. Muitas das vezes as multas são muito caras. A Receita Federal, quando chama alguma pessoa para poder prestar um esclarecimento, ela começa a visualizar os seus últimos 5 anos para poder verificar como que está a situação.
Se ela conseguir identificar irregularidades e a pessoa não conseguir explicar essa situação, ela acaba aplicando multas caríssimas, que variam de 75% a 225%. Isso mês a mês, né, durante os últimos 5 anos, mais a correção de juros do período. Então, são multas muito caras que inviabilizam toda uma construção de patrimônio que a pessoa tem, né? E isso prejudica muito, porque basicamente o advogado tem que regularizar essa situação, né? E para poder ficar em dia com o fisco. É muito triste quando a gente recebe algum tipo de advogado no escritório com esse tipo de problema, né? Então, por isso é importante pensar nessa questão da formalização o quanto antes para poder evitar esses problemas. E aqui eu cito um exemplo aqui da Operação Sucumbência, que ocorreu esse ano aqui em Minas Gerais, onde mais de 1.000 advogados foram investigados, né, que recebiam valores relacionados à sucumbência, e não estavam declarando da forma correta, né? E o alvo dessa fiscalização foi muitos advogados autônomos, e eles tiveram todas essas movimentações analisadas nos últimos 5 anos, e isso saiu aí em vários canais, né, vários veículos de comunicação. No nosso site tem um artigo falando sobre isso, tem o link dessas reportagens, então quem quiser saber mais informações sobre essa operação sucumbência, pode entrar lá e acessar no nosso site, na parte do blog, que você consegue ter mais informações. Enfim, eu quis trazer esse exemplo porque a Receita cada vez mais está lançando várias operações para poder, né, conseguir evitar esse tipo de problema, combater sonegações e evitar todas essas ações aí de algumas pessoas que às vezes não estão declarando os seus rendimentos, não estão formalizando da forma correta. E aí, eu cito aqui agora para a gente poder começar falando sobre a oportunidade que se criou para o advogado, que é a questão da inclusão, da ampliação do Simples Nacional para o advogado e a criação da sociedade individual, né? O Simples ele foi estendido para os advogados. Antes, quem trabalhava com o CNPJ, quem trabalhava com pessoa jurídica não podia ter essa opção pelo Simples, que é um sistema, né, tributário, um regime tributário muito mais vantajoso, que gera uma série de vantagens econômicas, né? E não podia ter essa opção de constituir um CNPJ sem obrigatoriamente ter um sócio. Se você quisesse abrir um escritório, um CNPJ, né, para trabalhar com pessoa jurídica, era obrigado a ter um sócio. Então teve a modificação nessa lei, a Lei 13.247 em janeiro de 2016, onde criou-se essa figura da sociedade individual. Agora o advogado não precisa ter sócio, ele pode abrir um CNPJ, né, individualmente, e ele consegue obter uma grande redução na carga tributária. Você deixa de pagar uma alíquota de 27,5% que você pagaria na pessoa física com relação ao imposto de renda, para poder iniciar essa cobrança, começar pagando 4,5%. E nesses 4,5% já está incluso então o imposto de renda, o ISS, que é um imposto também, eu costumo dizer que são os mais relevantes, mas já está incluído também o PIS, COFINS e a contribuição social. Então, fazendo um comparativo aqui para poder mostrar para vocês como que ficaria essa questão da tributação, comparando o advogado como autônomo e na pessoa jurídica. Na pessoa física, né, o advogado tem essa cobrança do ISS, que é uma cobrança relacionada à prefeitura, né, âmbito municipal. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o valor é de R$ 229,24 por trimestre. No Rio de Janeiro, R$ 257,19 o valor por trimestre. E em Porto Alegre está aqui o valor de R$ 167,08 por trimestre. Então, basicamente, esse valor aí, que é uma cobrança individual, tá? Que é uma cobrança municipal. Falando um pouquinho sobre essa questão da tributação do advogado enquanto pessoa física, estava explicando a questão do ISS. Então, é um tributo municipal que, como advogado autônomo, essa contribuição, esses valores são normalmente pagos trimestralmente. Eu coloquei exemplo de 3 valores aí de três prefeituras, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E agora, se a gente for falar aí de outros impostos, vamos falar aqui do imposto de renda e do INSS, que seriam os outros 2 impostos que o advogado, enquanto pessoa física, tem que, né, realizar o recolhimento. O imposto de renda vai respeitar a questão da tabela progressiva mesmo, que seria até essa alíquota de até 27,5%, de acordo com os rendimentos, tá? E o INSS, como que fica? O advogado que é autônomo, ele está sujeito à contribuição como um contribuinte individual, né? E esse valor dessa contribuição, ela vai seguir os valores de salários mesmo, o valor que ele determinar nessa contribuição. Então,
para o INSS, se o advogado, quanto autônomo, né, ele vai sempre respeitar o teto da contribuição, que hoje ele é de R$ 5.645, é o valor do teto, e vai se aplicar sempre essa alíquota de 20%. Então, o valor máximo seria esse valor de 5.645, aplicando a alíquota de 20% daria esse valor. Então, depende do valor que vai se determinar como valor de salário, valor de contribuição, né? Esse seria o valor do pagamento do INSS contra advogado autônomo. Se a gente for comparar a tributação, então, na pessoa jurídica, né, o advogado com o CNPJ, ele pode aderir ao Simples Nacional, que é o anexo 4, e isso normalmente é a melhor opção, né? Porque você simplifica a arrecadação, já tem aí o recolhimento dos 5 impostos, imposto de renda, ISS, PIS/COFINS e contribuição social. O único que está de fora desses 5, dessa alíquota, dessa DAS que a gente chama, desse documento de arrecadação do Simples, é a contribuição previdenciária, que é relacionada à questão da contribuição previdenciária aí do Prolabore, que é recolhida em cima do Prolabore. E aí, na pessoa jurídica, a gente tem a diferença que é 20%, que é a parte patronal, que é relacionada à parte da empresa, e 11%, que é a parte aí do sócio. E sobre os funcionários, ela vai reter o valor de 8% a 11%, de acordo com a tabela do INSS. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o principal fato é que a maioria hoje, né, muitas das vezes, dos advogados fazem a retirada de prolabore sobre o valor de um salário mínimo, e o restante ela faz a distribuição de lucro, porque os lucros são isentos de tributação. A maioria dos advogados hoje tem feito dessa forma, grandes escritórios têm feito dessa sistemática. E uma das mudanças que foi muito significativa aí no Simples Nacional foi que estendeu-se o valor de faturamento, né, para um teto limite de 4.800.000 por ano. Na regra anterior, né, que existia, o advogado poderia ter um faturamento de 3,6 milhões por ano. E agora, ele tinha várias faixas de faturamento, eram 20 faixas, agora reduziu isso para apenas 6 e estendeu esse valor aí. Mas, obviamente, é preciso fazer conta sempre para poder analisar se está na hora de continuar no Simples Nacional ou se não vale a pena ir para o lucro presumido, dependendo do valor do faturamento, se essa sociedade já tiver um faturamento mais elevado, tá bom? Aqui eu mostro um pouquinho da fórmula, para vocês poderem ver. Essa fórmula, né, que é utilizada atualmente, ela basicamente pega a receita bruta dos últimos meses para poder entender qual alíquota, em qual faixa de faturamento que a pessoa vai ser encaixada. Existe nessa regra um valor a deduzir, que é uma parcela de dedução, e mês a mês essa continha tem que ser feita, né? O advogado às vezes pode começar numa alíquota de 4,5, mas depois ele recebe um honorário mais alto, isso pode influenciar na alíquota que ele vai ser enquadrado. Se ele já, né? Então tem algumas particularidades que precisam ser observadas. Mas o que é importante dizer é que o Simples ele veio como uma opção, né, que na maioria das vezes, aí 75%, na maioria ele é uma sistemática que é muito mais vantajosa. E a gente costuma brincar que é o fim do advogado autônomo. Quem não se atentar por essa questão está perdendo dinheiro. É muito mais vantajoso hoje, né, na maioria dos casos, trabalhar com o CNPJ. E aí eu coloco como pontos de atenção essa questão da regra geral e da regra de quem está em início de sociedade. Na regra geral, o Simples pega o valor de faturamento dos últimos 12 meses. Então, é uma empresa que já tem faturamento, para poder verificar em qual alíquota que vai ser encaixado. E para uma empresa que tem início de atividade, ele normalmente estima o valor para os próximos meses. Então, no primeiro mês, ela multiplica por 12 o valor daquele faturamento para poder encontrar a alíquota. Então, tem algumas particularidades, algumas coisas que a gente pode te ajudar a poder identificar o que é melhor fazer para o seu caso. Né? Muitas das vezes o advogado está precisando receber um honorário mais elevado, um alvará que está para sair e quer constituir o CNPJ, então a gente pode te orientar com essas informações para você, né, conseguir obter aí melhores alíquotas e acabar obtendo o melhor formato para poder reduzir aí o custo com a carga tributária. Então, como eu disse, no primeiro mês tem essa sistemática, nos outros 11 meses, aí sim começa a fazer essa regrinha de começar a gerar essa média aritmética. Então, enfim, a gente tem um artigo no nosso blog também que fala sobre esse assunto, sobre o cálculo simples, como que é feito. Se alguém quiser, né, tirar mais dúvidas, lá tem exemplos de como que esse cálculo é feito, pode acessar o nosso blog para poder, né, tirar mais dúvidas sobre esse assunto, tá bom? E aí eu queria citar aqui quais são os principais benefícios, então, de constituir um CNPJ na advocacia, né? Então, a redução da carga tributária nós já falamos, essa questão da formalização da renda, a questão da evolução patrimonial é muito importante.
porque muitas das vezes o advogado autônomo ele acaba ficando meio que na informalidade, né? Ele não formaliza o seu patrimônio, então ele não tem lastro, né, para poder, né, fazer aí toda uma compra às vezes de um imóvel, né, e declarar isso da maneira mais correta. Então ele tem essa dificuldade. As empresas normalmente preferem contratar advogados que possuem o CNPJ porque elas precisam de uma nota fiscal. Então, com o CNPJ você aumenta o seu leque de atuação, aumenta a sua possibilidade de captação de clientes. Você tem maior acesso a linhas de crédito, como capital de giro, para compra de imóveis, veículos na pessoa jurídica. Normalmente as linhas são mais vantajosas. Você pode participar de licitações com a pessoa jurídica, né, tem que ter o CNPJ. O atendimento que você vai fazer pode ser em várias áreas do direito, né? Você pode possibilitar aí aumentar os seus ganhos, porque tendo a pessoa jurídica você pode trazer mais pessoas para trabalhar com você, tem essa questão do trabalho em equipe, né? E também, assim, com o CNPJ, o seu cliente passa a te enxergar de uma maneira diferente. Você tem uma maior visibilidade, né? Se facilita na questão da prospecção dos seus clientes, né? Ele te enxerga com mais autoridade, com mais profissionalismo. Essa questão de trabalhar com mais advogados, você pode ter essa experiência de trocar informações, trocar ideias, experiências para poder te ajudar no dia a dia do seu trabalho, né? Dividir responsabilidade, pode dividir custos. Essa questão também, atuando com o CNPJ, você tem uma facilitação para contratar estagiários, né? Com a questão da lei do estágio. Com isso você pode participar de um maior número de audiências e, obviamente, isso pode possibilitar um maior aumento, incremento nos seus ganhos, né? Quando você trabalha sozinho, você tem essa questão da limitação da força individual do seu trabalho. E sem contar aí também com um quesito importante, que é a questão das férias, né? O advogado muitas vezes tira férias quando trabalha sozinho apenas naquele período do recesso forense. E atuando como sociedade, tendo mais pessoas para te ajudar, seu escritório evoluindo, você consegue se adequar aí ao seu calendário para poder tirar férias em outros períodos e aproveitar a família. Esse crescimento, né, de abertura de CNPJ está evidente cada vez mais, tá? Eu apresento aqui alguns dados para vocês que seriam relacionados, né, à questão da formalização, né, e como que está sendo essa evolução. Hoje no Brasil a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Aqui em Minas, para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje ativo na UAB em torno de 118 mil aí advogados são ativos. Só que desse total, a gente tem 6.717 sociedades de advogados ativas, né? Ou seja, pessoas que trabalham com CNPJ, né? Desse total, 4.033 são sociedades de advogados que possuem um ou mais sócios e 2.684 são sociedades individuais. Então, se a gente for parar para pensar, de 6.700, nós já temos 2.600 sociedades individuais. Foi uma regra, uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2016. Então está tendo um crescimento muito grande, já corresponde a quase 40% do total de sociedades aí ativas, né? E só em 2018 a gente teve aí 1.077, né, em sociedades individuais aqui em Minas. E se a gente for pegar os números nacionais, isso tem cada vez mais evoluído. Em São Paulo, por exemplo, já são mais de 22 mil. Enfim, está tendo um movimento muito grande, né, nessa questão da formalização mesmo, da constituição de um CNPJ. E aí agora eu queria entrar um pouquinho na questão das dúvidas frequentes que a gente recebe aí na questão da constituição do CNPJ, né? Vamos lá. Bom, muita gente pergunta assim: Breno, eu só preciso ter um CNPJ, eu quero emitir só uma nota fiscal, só um cliente que está me exigindo, ou posso abrir um MEI, microempreendedor individual? Não, você não pode. Por quê? O MEI ele é um formato que ele tem algumas atividades que são possíveis você optar por essa opção do MEI. A atividade de advocacia ela não está incluída nesse benefício que o governo fez do MEI. Então você não pode atuar, né, como um MEI para emitir nota, para poder formalizar o rendimento, tá bom? Outra dúvida: eu já tenho uma empresa, eu tenho aqui uma sociedade que é empresarial. Mesmo assim eu posso abrir um CNPJ de advocacia? Pode, não tem nenhum problema. Você pode constituir aí um CNPJ, tá? Para trabalhar mesmo você tendo uma outra atividade empresarial. O que não pode é você ser sócio de uma sociedade de advogados e uma sociedade individual ao mesmo tempo, isso não pode, né? Tem algumas limitações aí dos provimentos da OAB, ok? Outra dúvida: eu posso abrir minha sociedade de advogados, né, no meu endereço residencial? Pode, é possível fazer isso. Nós já abrimos aqui várias sociedades de endereço residencial em todo o Brasil. É preciso se atentar ao detalhe de que você
tem que, às vezes, se a pessoa morar em algum apartamento dentro de um condomínio, por exemplo, às vezes pode ser que a legislação municipal vai pedir uma autorização do síndico. Então é interessante que você tenha acesso ao número do índice cadastral de IPTU para poder fazer uma consulta de viabilidade na prefeitura, para poder fazer essa questão aí da constituição no endereço residencial. Tá? E aí tem algumas macetes, algumas regrinhas que é interessante observar aí na questão da incidência de taxas. Então é importante você ter o apoio aí de alguém que possa te ajudar nesse quesito na hora que você estiver no momento de abrir. Outra dúvida, eu tenho pendências, Breno, aqui no Serasa, ainda estou resolvendo alguma coisa no SPC, mesmo assim eu posso constituir um CNPJ? Pode, não tem nenhum problema, dá para constituir, não vai ter nenhum tipo de restrição. A gente já teve alguns problemas assim, algumas lições que a gente teve foi que alguns advogados que às vezes estavam com problemas às vezes no Detran, por causa de algum problema relacionado à sua carteira, né, da sua CNH, ou a questão às vezes assim de principalmente débitos com IPVA, por exemplo, isso já foram casos que a gente teve problemas para poder constituir, mas a questão de Serasa, SPC é tranquilo, ok? Outra dúvida bem recorrente, sou funcionário público, né? Mesmo assim eu posso ter um CNPJ para poder atuar em algumas causas individuais? Aí a gente tem que tomar cuidado, tem um detalhe, o mais correto é que o advogado procure o departamento de RH, né? Consiga visualizar no seu concurso público se é permitido ou não ele está constituindo um CNPJ, porque em alguns casos é possível, em outros casos não é possível, então isso é interessante que você consulte, principalmente o departamento de RH de onde você trabalha, para poder verificar essa informação certinho. Outra dúvida, estou recebendo seguro-desemprego, acabei de sair de me desvincular de um escritório que eu trabalhava, e aí eu quero começar a abrir o meu escritório agora, mas eu estou recebendo um seguro-desemprego ainda. Eu posso abrir um CNPJ? Vai trazer algum problema? Olha, a partir do momento que você abrir o seu CNPJ, se você estiver recebendo esse benefício do governo, né, do seguro-desemprego, provavelmente, muito possivelmente, você vai acabar perdendo esse benefício a partir do momento que o CNPJ for aberto. Então, tem que tomar cuidado para, se for importante para a pessoa continuar recebendo esse auxílio, ela constituir, né, meio que casar o tempo para poder não perder o auxílio, ok? Sou sócio do escritório de advocacia e quero abrir uma sociedade unipessoal. Até já comentei um pouquinho sobre isso. Não pode, né, se você tiver uma sociedade de advogados, você não pode ter uma sociedade unipessoal ao mesmo tempo, tá? Quais são as taxas que eu devo pagar aí para poder constituir a minha sociedade individual ou sociedade de advocacia? Aí a própria OAB ela vai te cobrar, por exemplo, uma taxa para poder constituir, né, para dar o deferimento do seu ato constitutivo ou contrato social. Isso varia de um estado para outro, tá? Aqui em Minas, por exemplo, o valor é de 535, né? São Paulo o valor é diferente, Rio, vários estados o valor é diferente. Então tem que consultar direitinho a OAB do estado para poder verificar, porque o processo na maioria dos estados não é integralizado. Depois que você gera depois que o contrato social é deferido na OAB, você tem que ir na Receita Federal para gerar o CNPJ, tá? Isso é uma informação importante também, porque isso vai influenciar também no prazo médio de registro dessa sociedade, que é a próxima pergunta. Então, aqui em Minas, por exemplo, a gente consegue abrir mais facilmente, porque os órgãos já são interligados. Na própria OAB você já consegue sair com o seu CNPJ, já leva o DBE, o documento básico de entrada, para poder já ser expedido. Então, na própria OAB você já sai com o seu ato constitutivo deferido e o seu CNPJ. Outros estados estão caminhando para isso, tá? Mas ainda estão aí melhorando seus processos. Minas é referência. O Stanley Frazão conseguiu evoluir esse processo aqui há 2 anos já, e os outros estados ainda estão aí, né, tentando se organizar para isso. Então, aqui em Minas a gente consegue abrir em torno de 20 dias, né? A gente tem que contar com a colaboração do cliente. Nos outros estados a gente consegue em torno de 30 dias, depende muito, né, dessa questão de disponibilidade de senhas, tá? Outra dúvida, bem recorrente, como que fica meu imposto de renda da pessoa física após eu constituir um CNPJ, né, uma sociedade de advocacia? Uma pergunta legal, porque quando você constitui uma sociedade, você passa a receber os seus rendimentos da pessoa jurídica, né? Você vai emitir nota, vai fazer o cálculo do Simples lá, que pode começar pelos 4,5%, né? Vai fazer uma retirada de prolabore e o restante distribui lucro. E esse lucro que você estiver recebendo da sociedade, quando tiver que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física,
ele vai cair na parte de rendimentos não tributáveis, porque você já tributou esse imposto de renda dentro do Simples Nacional. Então não tem que pagar mais nenhum tipo de imposto. Então esse é um grande benefício também, é o que faz sentido aí também para poder constituir esse CNPJ, tá bom? Outra dúvida, eu tenho um CNPJ, mas não estou faturando ainda, eu só abri aqui porque eu já queria ter, mas não estou faturando ainda. Mesmo assim eu preciso de um contador? Preciso de uma contabilidade? Precisa, porque a contabilidade muitas das vezes, a maioria das vezes ela trabalha para poder dar informações ao governo, são as famosas obrigações acessórias. Então, você precisa manter isso em dia, esse repasse de informações para os órgãos em âmbito municipal, estadual e federal, porque se você não mantém isso em dia, você pode ser notificado aí para fazer o pagamento de algum tipo de multa, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma obrigação municipal que se você não enviar ela mês a mês, mesmo que não tenha faturamento, você pode estar correndo o risco de tomar uma multa de R$100 por mês pelo não envio. Então tem que ter um contador para te auxiliar nessas questões, para poder fazer a distribuição de lucro, você tem que ter um balancete para poder te respaldar, né? Então tem várias questões aí que são importantes, né, que você ter uma contabilidade para te ajudar, né, para que você foque naquilo que você tem que focar ali na questão, que aquilo que agrega valor, que é cuidar dos seus clientes, né, fazer as suas audiências, né, gerar valor para os seus clientes e deixar a parte burocrática com quem entende para poder te ajudar com isso. Uma última dúvida que eu queria colocar aqui é que as pessoas às vezes perguntam se eu estou abrindo uma sociedade unipessoal, eu posso ter funcionários mesmo assim? Pode, não tem nenhum problema, dá para poder ter funcionários, né? E aí eu entro na parte dessa questão da contratação dos funcionários. Meu escritório está crescendo, estou aumentando meu volume de processo, não estou dando conta de participar de todas as audiências, como que eu posso fazer esse crescimento do meu escritório? Então, o primeiro caso é a questão da contratação via CLT. O que você tem que pensar quando vai contratar um advogado como CLT? Se a empresa está no Simples Nacional, ela vai ter uma carga tributária relacionada a pagamentos aí da questão de um funcionário em torno de 50%. Então, vou dar um exemplo simples. Se você contratar alguém, se for o valor de um salário, vamos colocar aqui R$1.000, ela vai te custar no total R$1.500 com a questão dos impostos, dos encargos. Isso a gente pensar nas provisões que devem ser feitas, né? A questão de 13º, férias, 1/3 de férias, né? Então, pensando em provisões também, você teria que estar guardando esse dinheiro mês a mês. Então, para ficar uma conta simples, é pensar nos 50% aí, uma questão de uma contratação via CLT. Uma outra possibilidade é colocar advogados associados ao seu escritório, que é uma figura que a OAB permite, que a OAB criou, né, de colocar associados. Mas o que é essa figura que você tem que parar e pensar? O pagamento desse associado ele deve ser feito através de um RPA. O associado ele deve ter um contrato, esse contrato deve ser averbado na seccional da OAB, né, onde vai ter determinado, que vai estar falando que ele é associado ao seu escritório, né, quais são as formas de ganho, o que ele vai ter, né, de benefícios, enfim, como que você vai pagar os rendimentos desse advogado. E o pagamento deve ser formalizado via RPA, e esse RPA ele vai ter incidência de impostos. No caso da sociedade, vai ter incidência de INSS de 20%, que é a parte patronal, e no caso do funcionário, no caso do associado, ele vai ter a incidência de INSS, ISS e imposto de renda. Então, INSS de 8% a 11%, ISS vai variar a alíquota de cada município e o imposto de renda de acordo com o rendimento da tabela progressiva. Então, tem que fazer continha, ver se isso vale a pena. E muitas das vezes também que a gente costuma dizer que é o seguinte, essa modalidade do advogado associado, tem muitos escritórios que tiveram problemas com a questão de problemas trabalhistas. Então, o advogado é uma figura que pode se associar a um ou mais escritórios, ele não precisa cumprir horário, subordinação. Então, isso tem dado alguns problemas com alguns escritórios. Então, é uma figura que muitos escritórios hoje estão repensando, tá? Se a gente for falar em questão de sócio patrimonial e sócio de serviço, eu queria trazer aqui para vocês entenderem a seguinte questão. Colocar um sócio patrimonial envolve a questão de que ele vai participar dos seus lucros e prejuízos, ele vai ter uma cota patrimonial na sua sociedade, vai ter um valor ali que ele vai estar pagando, ele vai estar participando desses lucros e prejuízos. Já o sócio de serviço, ele não vai participar dos lucros ou prejuízos da sociedade, ele vai responder apenas pelo seu serviço, ele entra no contrato social e aí ele vai responder pelo trabalho que ele desenvolveu nos processos que tiver aí nessa responsabilidade dele. Então, é uma figura que está sendo muito utilizada, né? A gente tem também artigos falando sobre isso, se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre isso, é bem legal, né? Tem
tem a forma correta de escrever esse contrato social para poder incluir esse sócio de serviço. O bacana é que ele pode estar podendo receber distribuição de lucro também, que é uma situação que fica bom para as duas partes, fica bom para a sociedade e fica bom também para o sócio de serviço. Você consegue estimular ele, a questão de meritocracia, fazer ele trazer clientes para o seu escritório, trabalhar junto. Então é uma figura também que está sendo bastante utilizada, né? E eu queria trazer essa possibilidade aqui para vocês. Se alguém depois tiver alguma outra dúvida, eu vou indicar o artigo também, ou a gente pode também esclarecer no outro momento. Eu queria falar aqui também um pouquinho sobre a questão das contabilidades que são genéricas. Elas não, né, um conceito que a gente fala muito, que essas contabilidades, que elas normalmente atendem diversos segmentos ao mesmo tempo, indústria, comércio, civis, elas possuem muita dificuldade de aprofundar na legislação e de repassar no dia a dia respostas mais assertivas para os seus clientes. Tem dificuldade nessa interpretação da norma, nas particularidades, e ela acaba muitas das vezes dando foco àqueles segmentos de clientes que sustentam o seu negócio. Às vezes ela tem um volume de clientes de um determinado nicho, um determinado setor, então ela vai entender mais sobre aquele segmento, e os outros segmentos ela tem que ficar estudando. É muito difícil, a legislação nossa é muito complexa, então é difícil de repassar informações de forma correta e de evitar erros. Quando a gente tem uma contabilidade que é especializada, né, a gente consegue aprofundar mais nessa legislação, a gente consegue ter soluções mais segmentadas às necessidades dos nossos clientes, né, você consegue dar respostas mais assertivas, fazer o enquadramento fiscal da forma correta e evitar uma série de erros comuns que a gente encontra aí. Vários clientes que viram clientes da PJ, a gente acaba vendo aí vários e vários erros que são comuns, né, porque a legislação é complexa, né, e é difícil de lidar com essa situação atendendo um segmento aí sendo como se fosse um cirurgião geral, né? Difícil. O próprio advogado tem um exemplo, que você tem o advogado tributário, o advogado trabalhista, o advogado previdenciário, o advogado criminal. Então a figura do contador, a gente enxerga que ele tem que ser um cara especializado para poder atender bem, com qualidade, e evitar erros, evitar problemas aí com a sociedade, tá? A PJ hoje atua com todos os serviços, né, que a gente fala aí, planejamento tributário e fiscal, abertura de sociedade, legalização, todos os órgãos, né, a gente faz aberturas em todos os estados, temos um setor especializado para isso, para fazer a abertura de tanto sociedade unipessoal quanto sociedade de advocacia. A gente ajuda os nossos clientes na questão do imposto de renda e também informações, né? Orientações sobre levantamento de alvarás, precatórios, RPVs, tributação de honorários de sucumbência, como que isso deve ser feito. A OAB tem alguns procedimentos que ela recomenda, então a gente acaba conseguindo orientar melhor nesse sentido. A gente tem também uma plataforma online, que é um sistema web acessível pelo celular, onde você pode ter informações, né, segmentadas aí do departamento pessoal, fiscal e contábil. Você consegue ter acesso a um simulador de impostos a pagar, onde você consegue se planejar. Vou receber um honorário mais alto, né, nesse mês. Será que vai ter um impacto na minha carga tributária? Então você consegue se planejar sobre essas questões. Tem uma automação para envio de notas fiscais e para fazer o envio da conciliação bancária, que é o extrato bancário, envia através do arquivo OFX, que é um arquivo padrão de todo o banco. Você consegue fazer um controle de reembolsáveis por projeto, por cliente. Então, assim, você tem várias informações consolidadas, tanto informações financeiras, isso tudo para otimizar os processos, reduzir, né, erros e burocracia aí do seu escritório. A PJ hoje acaba participando de vários e vários eventos em nível nacional, por isso a gente consegue aprofundar mais na legislação, né, no âmbito da advocacia. Tudo que tiver de novidade, coisa boa, a gente vai estar sempre repassando em primeira mão para os nossos clientes. Então essa é mais uma vantagem, a gente ser especializado, tá? Dos nossos clientes acabam sempre tendo esse privilégio aí de obter informações de uma forma bem mais rápida, tá? Bom, no geral, esse bate-papo que eu queria fazer com vocês aqui hoje seria para poder contar um pouquinho dessa história da formalização, né? E aí eu queria deixar aqui o finalzinho do webinar para poder tentar esclarecer aqui algumas dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí que mandou no início do webinar, eu vou tentar esclarecer agora aqui ao vivo, tá bom? Deixa eu verificar aqui se teve alguma dúvida. Olha, obrigado pela participação aqui da Labônia e Vieira Advogados, tá? Ela fez uma pergunta aqui relacionada se a exigência da Justiça do Trabalho de apresentar os cálculos, né,
somente via o PJE-CALC a partir de janeiro de 2020, se é uma tentativa de controlar os honorários recebidos, né? E se a Receita Federal poderá ter acesso. Olha, sem sombra de dúvidas, está cada vez mais caminhando para um objetivo de cruzamento de dados, de fiscalização, de amarrar essas informações, né? Não posso dizer com exatidão se a Receita vai ter de fato já acesso a esses dados com facilidade, mas o que a gente acredita é que esse lastro, esse cruzamento envolvendo o número de processos, envolvendo o número de que você tem hoje vinculados ao PJE, com a questão da movimentação bancária, com a questão da declaração de imposto, cada vez mais está surgindo mecanismos de controle e para poder ter essa questão de combater sonegações de impostos. Então, essa é mais uma evidência que quando a gente conversa aqui com vários advogados trabalhistas e pessoas também, né, que são clientes da PJ, a gente vê que está caminhando tudo para isso mesmo, né, e provavelmente pode ser que a Receita tenha acesso a isso, né, eu não consigo te dizer 100%, né, de certeza se isso vai acontecer, mas eu particularmente, a gente da PJ acredita muito fortemente que todas essas coisas que estão acontecendo, essa questão da utilização da tecnologia é justamente para poder, né, melhorar essa questão da fiscalização, tá ok? Outra pergunta aqui do Ricardo Garcia, né, essa questão de débitos, que tem um próprio nome, se pode constituir uma sociedade mesmo assim. Eu também cheguei a falar, então pode constituir, depende do débito, né? Assim, a questão do... Já teve casos aqui, quando a pessoa tem, por exemplo, problemas com pagamento de IPVA, isso aí já deu problema, mas depende do débito, nome, por exemplo, no SPC, Serasa, isso aí não influencia, mas depende do débito, que tipo de débito que é esse, tem que ser analisado. O caso mais prático que a gente teve aí foi, né, que realmente não teve jeito de abrir a sociedade sem antes fazer o débito, seria essa questão do pagamento de um débito de IPVA, tá? E também é importante salientar que você precisa estar em dia com a sua valor da anuidade da OAB também, da seccional, de onde você tenha, né, a sua vinculação, também precisa estar com isso em dia, senão pode dar problemas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um minutinho. A Cristina Mara perguntou sobre a contratação de sócios de serviço, se isso tem ocasionado questões trabalhistas, né? Nós não tivemos ainda, não conseguimos ainda identificar problemas com isso ainda, não tem ainda casos mais práticos que a gente possa citar. A gente sempre participa de vários eventos e discute isso, né, com relação a essa questão. O que é preciso dizer, que precisa ficar claro, é que existe risco em várias modalidades da contratação, né, como CLT, como advogado associado e como sócio de serviço, mas o que a gente percebe atuando hoje só como advocacia, só com escritório de advocacia, é que muitos escritórios, principalmente escritórios grandes, têm optado por essa modalidade de sócio de serviço, porque você consegue amarrar isso bem no contrato social, você pode ter um regimento interno do seu escritório, onde você pode, fora do contrato, escrever algumas questões relacionadas a isso, né, de como vai ser a forma de ganho, né, quais são as responsabilidades. Então, assim, eu não posso te dizer, né, enquanto, né, contabilidade, que você vai estar 100% sem riscos, né? Mas o que a gente percebe é que essa modalidade é a modalidade que tem tido mais pessoas aí que estão adaptando a esse modelo, né? E grandes escritórios estão utilizando muito isso, tá? E é uma possibilidade aí de se pensar, porque, né, acho que fica bom também para a pessoa, você motiva o seu sócio para poder trabalhar junto, a fazer você crescer, a fazer o escritório evoluir, a captar mais clientes, enfim, é uma modalidade que hoje está sendo bem utilizada, né? Então tem que avaliar aquilo que faz mais sentido para você na sua atividade, na sua atuação enquanto advogado, né, qual que é o seu perfil, você tem perfil para ter sócio ou não, gosta de trabalhar sozinho, prefere ter funcionários ali para trabalhar e seguir o horário de trabalho certinho, né? Enfim, então depende muito, tem que fazer uma avaliação mais profunda, mais individualizada para tomar esse tipo de decisão, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Bom, parece que não temos mais perguntas, mas se alguém tiver depois alguma outra pergunta que quiser esclarecer, pode enviar para a gente aí, entra no nosso site, nossos especialistas estão aí à disposição para poder esclarecer, tá? A gente pode bater um papo e tirar todas as dúvidas de vocês. E eu falei da questão aí no início do webinar, quem ficasse até o final, a gente já tem uma promoção muito bacana, né, que é em comemoração aí ao mês do advogado. Nós estamos lançando hoje uma oferta de 50% de desconto no primeiro honorário. Nós nunca tivemos esse tipo de desconto, estamos fazendo essa ação em homenagem aí ao mês do advogado, uma série de ações que a gente está fazendo, tá? Então, quem estiver pensando em abrir um CNPJ ou alguém que já tem uma sociedade e quiser conhecer o nosso trabalho enquanto contabilidade especializada, traga sua sociedade para PJ, você vai ganhar 50% de desconto no seu primeiro honorário, nesse mês em comemoração aí do advogado. Quem tiver aí fechamento com a gente de contratos até o dia 31/8, tá? Então, mas aí para ter esse benefício que eu estou lançando aqui hoje, é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, vocês vão ter que fazer uma ação que é compartilhar isso aí nas suas redes sociais, no Stories, por exemplo, no Instagram, e marcar a PJ Contabilidade. Então, quer ganhar esse desconto? O que a gente pede aí para poder fazer essa divulgação e marcar a PJ para poder ter o benefício aí desse desconto, tá bom? Vou deixar aqui no final um print para vocês tirarem com essa informação para poder compartilhar. No mais, muito obrigado para quem participou do webinar aí com a gente. Fique ligado, porque nós vamos ter vários outros temas, como eu disse no início, várias outras pessoas participando aqui durante o mês, com assuntos bem relevantes, vai ser webinars bem legais, vários webinars bem legais, tá? Fique ligado aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar sempre trazendo novidade para os nossos clientes, para os advogados, porque esse é o nosso objetivo, é de levar a contabilidade de uma forma mais consultiva, de agregar valor para os nossos clientes. A gente quer trazer mais valor, mais informações, conteúdos relevantes para que os nossos clientes, nossos advogados possam ter evolução na sua carreira, possam fazer que o seu escritório cresça cada vez mais. Então, esse é um dos objetivos, os pilares da PJ, tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo, um forte abraço e até a próxima.